Boa noite. Boa noite. Dilma afirma que governo paulista não investiu para evitar falta d'água. Alckmin diz que investiu e que a água do volume morto na Cantareira é perfeita. Professores da rede municipal protestam e bloqueiam a Avenida Paulista. 9 veículos são incendiados de uma delegacia de polícia em São Paulo. Denúncias anônimas pela internet levam à solução de 70 mil casos no estado. Explosão em mina deixa 200 trabalhadores soterrados na Turquia. Professores da rede municipal mantêm greve e fazem protesto pela cidade. A Avenida Paulista chegou a ficar bloqueada nos dois sentidos. O vão livre do MASP foi tomado por manifestantes logo depois do almoço nesta terça-feira. Segundo o Sindicato dos Professores de São Paulo, entre 10 e 12 mil educadores tomaram a Avenida Paulista no sentido da Avenida Consolação. O trânsito foi desviado e a passeata seguiu até a Prefeitura de São Paulo. Este já é o quarto ato dos professores desde que a greve começou há 21 dias. Eles resolveram continuar a paralisação, mesmo depois que o prefeito Fernando Haddad anunciou um reajuste de 15% para quem recebe o piso salarial na semana passada. O sindicato diz que isso não é o suficiente. A proposta apresentada pelo governo resume-se somente a apresentar um abono salarial que atinge 16 mil profissionais de educação de um universo de 94 mil educadores. É muito pouco. O presidente do sindicato, Cláudio Fonseca, diz ainda que o outro reajuste anunciado de 13% para toda a categoria, inclusive aposentados, é um abono previsto em lei que apenas foi cumprido. O governo municipal prometeu a incorporação do benefício exigido pela categoria para 2015 e alega a falta de dinheiro em caixa. Mas não há falta de recursos para investir na construção de estádios de futebol. Pode até haver construção, mas com dinheiro privado. Se falta a educação, porque dá tanta importância a investimento na construção de estádios de futebol. E vamos ao vivo conversar com a repórter Sabrina Pires, que está na Prefeitura de São Paulo e tem outras informações sobre a greve dos professores. Sabrina? Estela, a greve continua, mas a manifestação terminou aqui em frente à Prefeitura. Nenhum representante da Prefeitura recebeu os manifestantes e eles acabaram dispersando, indo embora há pouco. A Prefeitura disse que o que tem para oferecer já foi anunciado na semana passada, mas os grevistas dizem que enquanto não tiver uma contraproposta, a greve continua por tempo indeterminado. A produção do Jornal da Gazeta ainda aguarda um posicionamento da Secretaria Municipal de Educação, que inclusive na semana que vem deve, ainda nesta semana, receber uma nova manifestação dos grevistas. Essa manifestação está marcada para quinta-feira na Vila Clementino, onde fica a secretaria. Laerte. Implantado há 5 meses, o sistema de denúncias anônimas feitas pela internet, Web Denúncia, já é responsável por 1/3 das informações passadas às polícias civil e militar de São Paulo. A utilização do serviço cresceu 19% em 4 meses. O Web Denúncia veio se somar ao Disque Denúncia, prestado pelo telefone 181. Quase 74 mil casos já foram solucionados com auxílio de denúncias anônimas no estado. Assim como no 181, o anonimato do denunciante é garantido também no Web Denúncia. Nós garantimos o sigilo total, o anonimato, a pessoa não precisa se identificar ou ligar para o 181 e nós não gravamos a conversa e não temos o identificador de chamada telefônica. No caso da internet, também a pessoa não precisa se identificar para fazer a denúncia e nós não guardamos ou gravamos o IP, que é o endereço do computador da pessoa. As informações vão para o Instituto São Paulo contra a Violência, parceiro do governo do estado na gestão dos serviços de denúncias relacionadas a crimes. Assim que o formulário é enviado, tudo é apagado do computador. A privacidade, a quantidade de informações e a rapidez do serviço têm feito o número de denúncias feitas pela web aumentar. Em dezembro, um mês após o lançamento do site, as denúncias registradas na plataforma representavam 8% do total.
4 meses depois, o número subiu para 27%. Nos primeiros 4 meses deste ano, a maioria dos relatos foram relacionados ao crime de tráfico de drogas. Em segundo lugar, estão pistas sobre roubos, seguidas de informações sobre procurados pela polícia. É possível fornecer dados sobre 8 tipos de crimes, incluindo detalhes sobre o local, suspeitos e vítimas, além de veículos envolvidos e a descrição da ocorrência. Além da riqueza de detalhes que a pessoa pode fornecer preenchendo os formulários na internet, uma outra vantagem do Web Denúncia é que agora o denunciante pode incluir anexos como fotos e vídeos que ajudem a polícia a identificar os criminosos. A mais recente vantagem de usar o serviço é a recompensa anunciada pelo governador Geraldo Alckmin na semana passada. Pistas que levem à solução de crimes, prisão de suspeitos ou procurados serão recompensadas em até R$50 mil. As 2 primeiras recompensas pela solução de latrocínios já foram afixadas pela Secretaria de Segurança Pública, no valor de R$5 mil cada. Outras 10 serão anunciadas nos próximos dias. Se aquela denúncia ajudou, realmente foi conclusiva para resolver um caso, o cidadão vai receber, através do sistema Web Denúncia, um número de cartão, o número de protocolo e uma senha. Ele pode retirar em qualquer agência do Banco do Brasil, né, de uma forma completamente anônima, e segura. 9 carros são incendiados em delegacia da Zona Leste de São Paulo. O ataque aconteceu ontem por volta das 11 da noite. 3 criminosos, segundo testemunhas ouvidas pela polícia, atearam fogo aos veículos e fugiram. O corpo de bombeiros foi acionado e controlou as chamas em cerca de 20 minutos. Ninguém ficou ferido, mas o fogo destruiu todos os carros apreendidos pela polícia, que estavam estacionados na calçada em frente ao distrito policial. Uma parede da delegacia foi atingida e ficou queimada. No momento do ataque, 2 policiais estavam no local. Segundo consta, eles vieram a pé com os galãozinhos, jogaram combustível e atearam fogo. E talvez algum até tenha se machucado devido à explosão que deram. E logo em seguida saíram correndo. Então, logo ouvido a explosão, os policiais que estavam no atendimento ao público aí saíram correndo atrás dos indivíduos. E não conseguiu alcançar. Molecagem, acha bonito fazer essas coisas, quer crescer perante a malandragem, acha... E, infelizmente, vai crescendo mesmo, né? Entra no segundo dia o julgamento do ex-cirurgião plástico Jorge Fará. Ele é acusado de matar e esquartejar a paciente e amante Maria do Carmo Alves em 2003, dentro do seu consultório em São Paulo. Hoje serão ouvidos depoimentos das testemunhas de defesa. Após ter sido adiado por 5 vezes, o julgamento acontece no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste da capital. O júri é composto por 5 mulheres e 2 homens. No primeiro dia foram ouvidas 7 testemunhas, sendo 6 de acusação e uma de defesa. O então médico, hoje com 64 anos, era solteiro na época do crime e a vítima estava casada. O marido de Maria foi a última testemunha a depor. Em 2008, Fará foi condenado a 13 anos de prisão, mas o julgamento foi anulado. Laudos da defesa atestavam que o ex-médico tinha compreensão parcial de seus atos no momento da ação. Sabesp lança campanha para incentivar estabelecimentos comerciais a reduzirem o consumo de água. Aqui em São Paulo, bares e restaurantes já estão adotando medidas para evitar o desperdício. Marcos trabalha no bar e passou a desempenhar papel importante. Fiscaliza o uso da água durante a realização das tarefas, para que não haja desperdício. A gente lavava tudo com a mangueira, né, a torneira, enfim. A gente pega um balde de água e vai na necessidade que realmente precisa do bar. Mantendo o bar limpo, né, e ao mesmo tempo economizando. Ele está animado com o desafio proposto pela patroa. Eu chamei os nossos funcionários e falei, pessoal, se a gente reduzir o consumo da água, todo o dinheiro que a gente reduziu, digamos, reduzimos R$200, ele será dividido com toda a equipe da cozinha e da limpeza na parte da manhã. Interessante, né? Para todos, mas o mais importante de tudo, na verdade, é a consciência que você vai adquirir com essa
brincadeira, né? O bar fixou informativos avisando sobre a necessidade de economizar água. As peças fazem parte de uma campanha da Sabesp em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Para cada 20% de volume economizado, o cliente recebe 30% de bônus na conta, o que ele pode investir em redução de consumo, equipamentos de redução do consumo nos seus estabelecimentos e ficar com uma conta d'água barata para sempre. A campanha deve continuar até dezembro, se tudo se normalizar. Já nesse restaurante, no bairro da Aclimação, a primeira medida foi eliminar a mangueira para serviços de limpeza. Rodo e pano úmido todos os dias resolveram o problema. A economia de água já ultrapassa 20%. Porque reduziu o gasto com água, mas aumentou o gasto com produtos de limpeza, é isso? Isso, ficou quase elas por elas na questão financeira, mas a gente tem esse benefício que é economizar água aí para toda a população. A torneira para os clientes já conta com temporizador para evitar desperdício. Já vai instalar essa semana alguns redutores de pressão de água, né? A gente vai manter a política de não lavar calçada, não lavar salão, mantendo a limpeza do salão com pano, aumentando um pouco os produtos de limpeza e reduzindo um pouco o consumo de água. E a semana segue típica de outono, noites frias e tardes ensolaradas. Hoje a máxima chegou aos 25 graus e com o sol forte fez até um pouco de calor, mas agora à noite as temperaturas voltam a cair. E nada de chuva. Segundo os meteorologistas, só a expectativa de pancadas e mesmo assim fracas e passageiras no fim de semana. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para todo o país e o estado de São Paulo. A quarta-feira será de tempo firme e seco em boa parte do Brasil. Durante a tarde, não faz mais que 25 graus em Belo Horizonte. Já em Vitória e no Rio de Janeiro, esquenta mais e os termômetros chegam à marca dos 30 graus amanhã. Em Palmas, tempo firme e calor de 33 graus. Os maiores volumes de chuva continuam concentrados entre a faixa leste do Nordeste e o norte do Brasil. E uma frente fria fraca leva a chuva para essa região entre o norte gaúcho e o centro-oeste do Mato Grosso do Sul. Aqui em São Paulo, a passagem dessa frente pelo oceano favorece a formação de muitas nuvens ao longo do dia no oeste e no sul do estado. Porém, o sol ainda aparece e não chove nessas regiões. Máxima de 26 graus em Presidente Prudente e de 27 em Presidente Bernardes. Na região de Bauru, mínima de 16 e máxima também de 27 graus. Aqui na capital e nas demais áreas do estado, o sol predomina, a umidade do ar fica baixa durante a tarde e o tempo segue firme. A sensação ainda é de frio ao amanhecer. Amanhã, mínima de 15 e máxima de 25 graus. Na quinta, a máxima sobe para 26. E na sexta-feira, a nebulosidade aumenta e a máxima prevista fica em torno dos 25 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá. Defesa do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, apresenta ação à OEA, Organização dos Estados Americanos, que quer que o Estado brasileiro seja investigado por violação de direitos humanos no julgamento do processo do mensalão petista. A defesa alega que Dirceu não foi julgado em primeira instância. O ex-ministro da Casa Civil foi julgado somente pelo Supremo e condenado pelos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha. Ele cumpre pena desde novembro do ano passado no presídio da Papuda, em Brasília. CPI da Petrobras. Renan Calheiros indica nomes da oposição para compor a comissão parlamentar de inquérito que vai investigar denúncias na empresa. Os senadores Ciro Miranda, Lúcia Vânia, do PSDB, e Wilder Moraes, do DEM, foram os escolhidos. No entanto, logo após o anúncio dos nomes, Lúcia Vânia e Wilder recusaram. Após a publicação dos nomes do Diário ou no Diário do Senado, que deverá ocorrer amanhã, o caminho estará aberto para a efetiva instalação da comissão. Dos 13 integrantes da CPI, 10 serão do governo. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Pois é. Dia destes, o desembargador Luiz Toledo César escreveu um artigo no Estadão dizendo que Lula estava certo quando disse que 80% do julgamento do mensalão foi político e 20% jurídico. Afinal, o próprio Lula não foi réu nem foi condenado. Pois é, isso põe em discussão a questão do teflon do Lula, né? O Lula, nada de sujeira pega no Lula. Nesta semana, ele deu na Bahia um bom exemplo de porque é que isso acontece. Ele deu uma entrevista para o Jornal à Tarde
e produziu uma daquelas pérolas impagáveis. Ele disse que a oposição quer a CPI da Petrobras para poder achacar empresários que negociam com a Petrobras, prometendo tirá-los da CPI. Bom, aí você me diz, e o que é que isso tem a ver com o Teflon? Ele nunca poderá ser processado por isso, porque ele não acusou ninguém diretamente, não deu o nome de ninguém. Além do mais, ele não acusou nenhum crime, ele previu. A questão agora é saber se a população tem a mesma credibilidade, a mesma boa vontade que tinha antes em relação a esse tipo de lorota. Quando, por exemplo, na campanha dele e depois na campanha de Dilma Rousseff, o PT espalhou por aí que o PSDB ia privatizar a Petrobras e o Banco do Brasil, levando inclusive o Geraldo Alckmin a vestir uma jaqueta com os logotipos das estatais, né? Pois olha, eu não sei não, hein? Pode ser até que ainda haja assim, muita esperança e muita fé no que o Lula diz. Mas hoje mesmo eu fui fazer uma palestra na Uniítalo e quando uma aluna me perguntou qual era o legado da Copa, eu disse nada, o auditório veio abaixo. Então eu fico imaginando que aquela expectativa que o Lula, Dilma e o PT tinham de faturar a Copa do Mundo na eleição, está bastante periclitante. Vê-se uma virada de ânimo da população em relação a isso. Não estou querendo dizer que por isso ninguém acredite mais nele. Agora, ponho em dúvida essa fé. Bom, na quinta-feira eu volto direto ao assunto. Inter. O ministro José Dias Toffoli assume agora à noite a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Ele foi eleito no mês passado por 6-1 e vai substituir o ministro Marco Aurélio Melo. O ministro Gilmar Mendes é o vice-presidente do TSE. Toffoli comandará a Justiça Eleitoral durante as eleições de outubro deste ano. Ele já atuou como advogado do Partido dos Trabalhadores. E começou hoje em São Paulo a ExpoSec, Feira Internacional de Segurança. O evento traz novidades tecnológicas e serviços para empresas e residenciais. Alguns condomínios na capital chegam a investir por mês cerca de R$40 mil em equipamentos de proteção, como câmeras de monitoramento. O prédio na Avenida Paulista tem apartamentos residenciais e lojas, e o movimento de pessoas por aqui é intenso. Por isso, a prioridade é a segurança, tanto dos moradores como dos visitantes. São mais de 50 câmeras espalhadas pelo edifício. Há hoje em dia uma série de empresas que fazem locações desses equipamentos. Então dá para fazer um misto. Uma parte é adquirida, outra parte é alocada, isso é muito mais barato para todos. Nesta Feira Internacional de Segurança em São Paulo, o que não faltam são novidades. Desde as cancelas mais rápidas e iluminadas aos localizadores portáteis, que funcionam com chip de celular. Até o ponto do crescimento da aquisição de tecnologia de segurança doméstica, não só industrial, e, portanto, o setor vai continuar crescendo em torno de 10% ao ano. Mas na feira, a grande novidade fica por conta da biometria facial. Várias empresas oferecem o serviço que reconhece a particularidade de cada rosto. Esse é o primeiro equipamento no mundo com reconhecimento facial embarcado no carro, onde eu consigo habilitar o motorista que pode dirigir através do rosto. Há também as fechaduras que só abrem as portas se o rosto for identificado. Um equipamento desse, com toda a instalação, ele vai estar saindo em torno de R$ 2.500, tá? E além da fechadura, porque é para o domiciliar, vamos colocar assim, para o ambiente residencial, que vai estar saindo em torno de R$ 3.400. Esta empresa do sul do país trouxe o aperfeiçoamento dos porteiros dos prédios. Agora, tudo pode ser monitorado à distância. É uma evolução dessa função onde ele deixa de trabalhar dentro do prédio e sim lá dentro da nossa empresa, onde a gente tem mais recursos e mais segurança para oferecer para ele. A feira reúne 650 expositores desse segmento que não para de crescer no país. Só para ter uma ideia, no ano passado, o mercado de segurança movimentou mais de 4,6 bilhões de reais. E para os especialistas, esse número poderia ser ainda maior. Nós entendemos a importância do desenvolvimento tecnológico no sentido de trazer aos órgãos públicos, auxiliar no combate a toda essa violência, né? Nós somos provedores de informação.
ExpoSec, Feira Internacional de Segurança, termina na quinta-feira. O evento fica aberto ao público entre 1 da tarde e 8h30 da noite, no Centro de Exposições Imigrantes. A entrada é gratuita. O governo da Nigéria admite estar negociando com o grupo radical islâmico em troca da libertação de mais de 200 estudantes. O governo nigeriano declarou que montou um comitê para negociar com o Boko Haram e espera que a situação seja resolvida por meio do diálogo. Ontem foi liberado um vídeo em que o líder do grupo, Abubakar Shekau, afirma que só libertará as estudantes caso membros presos do Boko Haram também sejam soltos. O governo investiga as imagens e disse que está estudando todas as possibilidades para resgatar as garotas o mais rápido possível. Na França, as ex-primeiras-damas Carla Bruni Sarkozy e Valérie Trierweiler participam de um protesto pedindo a aceleração das operações de busca na Nigéria. Trierweiler declarou que as mais de 200 estudantes sequestradas são um símbolo da opressão contra as mulheres. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vamos falar da Nigéria. Não há nada de novo sobre as mais de 270 meninas sequestradas em abril pelos terroristas islâmicos do Boko Haram. Mas as coisas avançam bem devagarinho. Hoje o governo da Nigéria disse que está disposto a negociar. A intenção foi revelada pelo ministro que chefia a comissão de crise que o governo criou. O chefe dos terroristas disse ontem que aceita trocar as garotas por guerrilheiros do grupo que foram presos pelo exército nigeriano. A repercussão internacional do caso já é uma vitória para o Boko Haram. Ele conseguiu publicidade nessa constelação do terrorismo muçulmano. Para falar apenas dos africanos, ele agora pode ser comparado ao Al-Shabaab, que sequestrou em setembro do ano passado os clientes de um shopping center do Quênia. E também pode ser comparado aos terroristas que se apoderaram de uma usina termoelétrica na Argélia. Os dois episódios terminaram em banho de sangue. Concretamente, a BBC diz que já existem negociações, mas sobre elas pouco se sabe. Os negociadores seriam líderes islâmicos moderados e chefes de conselhos de anciãos, que são muito tradicionais em alguns povos africanos. Mas aparecem ao mesmo tempo dois problemas. O primeiro está na presença de especialistas estrangeiros para localizar as garotas. Tem americanos e britânicos. Israel também está a caminho. Esses malucos do Boko Haram têm um ódio declarado pelos que eles chamam de infiéis. O segundo problema seria localizar o esconderijo das meninas e, sem outra alternativa, tentar invadi-lo pela força. Existe um precedente desastrado. Foi há 2 anos, quando o grupo matou 2 reféns, um inglês e um italiano, ao perceber a aproximação de um comando que iria libertá-los. Mas então qual é a solução? Não dá para ficar de braços cruzados. A verdade é só uma. Se as garotas forem resgatadas, é porque teremos percorrido um caminho tão estreito quanto o fio de uma navalha africana. É assim que o mundo gira. Boa noite. As denúncias de corrupção em São Paulo. A Justiça Suíça identificou uma nova conta secreta com movimentação de 2.700.000 dólares da multinacional francesa Alstom. A suspeita é que tenha sido propina para garantir um contrato com o setor de energia durante a gestão Mário Covas do PSDB. Os documentos serão enviados à Justiça Brasileira, que apura o caso. Bom, na semana passada e na mesma investigação, a Justiça Suíça revelou a descoberta de uma conta secreta de Robson Marinho, com depósito totais de 950.000 dólares. Atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Robson Marinho, foi chefe da Casa Civil no governo Covas. Seus advogados contestam as acusações. O Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu que o Google deve apagar dados pessoais de usuários. O tribunal votou nesta terça-feira a favor de um cidadão espanhol que entrou com uma ação depois que pesquisou seu nome no Google e viu surgirem vários links associados a um leilão de imóveis vinculado a um embargo em 1998, que mostravam alguns de seus dados pessoais. O gestor de um motor de búsqueda. O tribunal entendeu que os usuários das ferramentas de busca, como o Google, podem exigir que suas informações pessoais, que são processadas e armazenadas pelos servidores, sejam apagadas. Publicadas por terceiros e que contêm informação relativa a esta pessoa.
E agora vamos às notícias do esporte com Laerte Vieira e Celso Cardoso. Bom, agora é oficial, o atacante Allan Kardec é do São Paulo. Transferência gerou mal-estar com o Palmeiras, Celso Cardoso. Laerte, foi uma negociação polêmica que gerou uma crise de relacionamento entre Palmeiras e São Paulo. Para o torcedor são paulino, o importante é que oficialmente o jogador já é do clube. O tricolor investiu 4 milhões de euros, cerca de 14 milhões de reais, para ter o atacante que assinou o contrato de 5 anos. Allan Kardec treinou fisicamente, foi para o banho e algumas horas depois retornou, mas para a sala de imprensa, para vestir a camisa 14, herdada do zagueiro Edson Silva. O atacante, que já trabalhou com o Muricy no Santos, não teme a concorrência, por causa da versatilidade. Com ele eu joguei em várias posições, quando tinha Borges, Ganso, Neymar, eu jogava um pouco pela direita, às vezes na ausência de um na frente eu jogava como centroavante, às vezes na ausência de outro no meio eu jogava no meio. Eu não tenho preferência por posições, eu sei que aqui você tem uma equipe que está se formando, tomando cara e eu estou chegando para ajudar meus companheiros. A chegada ao São Paulo foi um assunto explorado em poucos momentos da entrevista coletiva. Uma história bem diferente da saída do arquirrival Palmeiras, que fica ali do outro lado do muro. Como foi falado do outro lado, que o jogador estivesse no ostracismo quando veio para o Brasil, quando veio para o Palmeiras. Enfim, eu não tive a oportunidade de vir só para o Palmeiras, eu tive a oportunidade de vir para outras equipes também. Só que a camisa do Palmeiras representa muito o futebol brasileiro, o futebol mundial. E quando eu saí do Santos, eu saí campeão paulista, eu saí vitorioso. Acaba que cada um fala o que quer, mas a história não é bem assim. Eu me senti bastante ofendido com isso. A diretoria do São Paulo tenta agora inscrever o atleta na CBF, antes da abertura da janela internacional de transferências. O que nós tentamos fazer foi um atalho. É valer-se da rescisão do Palmeiras, já que ele estava vinculado a um clube brasileiro, para fazer a celebração do contrato e da entrada no contrato com o São Paulo dentro da CBF, como se isto não fosse uma transferência internacional. Do lado do palmeirense também teve novidade para compensar um pouco a perca de Allan Kardec, Celso. O novo reforço do Palmeiras é o meia Bernardo, que deixou o Vasco em busca de ascensão profissional. O novo reforço do Palmeiras tem o verde e branco no DNA. A minha infância foi sempre com a camisa do Palmeiras. Lembro de muitos jogos quando era criança, acompanhado do meu pai, da minha mãe. Nascido em Sorocaba, Bernardo é filho de Hélio, ex-centroavante revelado nas categorias de base do Palmeiras, que defendeu o clube em 83 partidas entre 1983 e 1985. Bernardo veio ao mundo anos depois da passagem do pai por aqui, mas a paixão pelo Verdão ficou no coração. Eu liguei para ele, já quando estava quase para acertar, e quando acertou eu fiz outra ligação falando: ó, pai, deu certo, estou muito feliz. Ele ficou feliz também e brinquei, meu pai era um centroavante nato de fazer gol, e eu falei com ele: ó, vou fazer mais gol que você lá no Palmeiras. Conquistar espaço no Palmeiras não vai ser tarefa fácil para Bernardo. Ele sabe que terá o principal nome do time como adversário na briga por um lugar entre os titulares. Aquela disputa no meio, onde o Valdívia joga, no ataque, onde eu sei jogar também, como um meio atacante. E espero ajudar meus companheiros ali na frente. Só que a concorrência só vai acontecer mesmo depois da Copa do Mundo. Valdívia já se apresentou à seleção chilena. A estreia de Bernardo pode acontecer domingo contra o Vitória em Salvador. Já que quarta, contra o Sampaio Corrêa, ele não pode jogar porque já defendeu o Vasco na Copa do Brasil. Eu acho que eu joguei 18 jogos esse ano, e meu último jogo foi a final do Carioca. Depois disso eu fiquei só treinando, estou bem fisicamente, estou tranquilo quanto a isso. E se der para viajar eu vou ficar muito feliz. Seleção brasileira. O técnico Luiz Felipe Scolari divulgou através do site da CBF a relação dos 7 jogadores que ficam na lista de espera para a Copa do Mundo. São eles Diego Cavalieri do Fluminense, Rafinha do Bayern de Munique, Felipe Luiz e Miranda do Atlético de Madrid, Lucas Leiva do Liverpool, Lucas Moura do Paris Saint-Germain e Allan Kardec do São Paulo. E falando em Copa do Mundo, os preparativos para a cerimônia de abertura seguem em ritmo acelerado.
Não são só as seleções que estão em fase final de preparação para a Copa do Mundo que acontece daqui a 30 dias. Cerca de 600 artistas estão treinando forte para não fazer feio na cerimônia de abertura da competição, marcada às 13h15 da tarde do dia 12 de junho na Arena Corinthians. Joana Velange, diretora executiva do comitê organizador local, explica como foi planejada a exibição e a escolha dos artistas. A ideia da cerimônia começou no segundo semestre de 2010. Nós vimos várias apresentações de diferentes empresas e acabamos ficando com a empresa do Franco Dragoni, que já trabalhou há alguns anos com o Circo du Soleil. E eles são especialistas em dança corporal, em fantasias lindas, e era exatamente o que a gente estava procurando. As bailarinas não escondem a emoção de fazer parte desta grande festa. Antes mesmo da audição, antes de tudo acontecer, acho que todo mundo já ficou muito motivado, porque acho que como bailarina há muito tempo, se assiste a essas aberturas de Copa, de Olimpíadas, é uma coisa que você sempre quer participar. Você fala, nossa, já pensou eu ali? Nossa, que legal, como será que essas pessoas conseguiram? Além dos artistas, a grande atração da cerimônia será uma bola de luz que pretende iluminar o estádio. A bola ela tem como papel principal ser a ligação entre abertura e encerramento. Ela vai ser o fio condutor entre uma cerimônia e a outra, e através dela a gente vai conseguir passar todas as informações para todo mundo que estiver em casa e quem estiver dentro do estádio. Elementos marcantes da história do nosso país, como a capoeira, não serão esquecidos. Detalhes da festa estão sendo escondidos a 7 chaves e o mundo inteiro aguarda o início da Copa do Mundo. Bom, Celso, voltando à lista de espera do Felipão, alguma surpresa? Faltou alguém? A surpresa foi o Allan Kardec. Quer dizer, era um nome cotado para a seleção, mas que ainda não tinha sido experimentado pelo escolar e tal. No mais, o Felipão manteve a coerência, Lete, colocou o Diego Cavalieri, que estava na briga com o Vitor, o Rafinha, que estava na briga com o Maicon, o próprio Lucas, que estava na briga ali com o Lucas Leiva, né? Está na briga com o Hernandes, com o Fernandinho. Já experimentado, né? Pois é. E o Lucas do Paris Saint-Germain perdeu muito espaço, mas voltou a jogar melhor pelo Paris Saint-Germain, então está aí na lista dos 30 da seleção brasileira. E na lista dos 30 da Itália tem um brasileiro, Rômulo, um jogador do Verona, está na Itália desde 2011, foi chamado pelo Cesare Prandelli e pode ser convocado, pode estar entre os 23 que vão à Copa do Mundo. Mais um brasileiro defendendo um outro país. Obrigado, Celso. Boa noite. Até amanhã. Estela. Em visita ao sertão nordestino para vistoriar as obras de transposição do Rio São Francisco, o presidente Dilma reconhece que houve atrasos. O presidente atribuiu ainda a demora para concluir o projeto ao fato da complexidade da construção ter sido subestimada. Eu não acredito que uma obra dessa em outro lugar do mundo leve 2 anos para ser feita. Nem tão pouco 1 ano, nem tão pouco 3. Ela é uma obra bastante sofisticada. Ela implica num tempo de maturação. Eu estou falando o seguinte, não estou negando que houve atrasos. Houve atrasos porque também eu acho que se superestimou muito, né, a velocidade que ela poderia ter, minimizando a sua complexidade. A obra, que levará a água do Rio São Francisco a regiões historicamente atingidas pela falta de chuvas, começou em 2007. A previsão do governo é que a transposição seja concluída até dezembro do ano que vem. A presidente também elogiou o planejamento dos estados do Nordeste no que diz respeito ao abastecimento de água. Ela disse que nenhum líder nordestino foi surpreendido pela seca e alfinetou o governo do estado de São Paulo ao falar do problema da falta d'água. Vejam vocês que o Brasil está passando por um período de estiagem. E hoje, no Sudeste, nos estados mais ricos da federação, especialmente em São Paulo, estamos enfrentando uma seca de todas as proporções. Mas lá não tem uma obra dessa proporção para garantir a segurança hídrica. Ela esteve em vários pontos da obra da transposição do Rio São Francisco, em cidades de Pernambuco, Paraíba e Ceará. O governador Geraldo Alckmin diz que investiu no estado e que a água do volume morto na Cantareira é perfeita. Hoje o nível do sistema Cantareira segue caindo e chega a 8,6%.
Só neste mês, o reservatório perdeu 1,9% de sua capacidade. Nas primeiras 2 semanas, choveu apenas 0,6 milímetros na região. Diante da falta de chuvas nos últimos meses, o governo paulista decidiu antecipar o uso da água acumulada no fundo da cantareira, o chamado volume morto. Segundo a companhia, essa água poderá abastecer a Grande São Paulo por 4 meses. O governador Geraldo Alckmin disse que a reserva começará a ser utilizada pela Sabesp na próxima quinta-feira. Nós só pretendemos utilizar os 400 milhões de metros cúbicos de água, 182 milhões. Por isso, nós chegamos à próxima estação das chuvas, cobre todo o final do outono e o inverno. Eduardo Campos, pré-candidato do PSB à presidência da República, compara o governo Dilma ao de Fernando Henrique. Falando para empresários do setor de gás natural em São Paulo, Eduardo Campos disse que a atual crise energética é comparável à de 2001, quando houve racionamento, e que o governo Dilma não tem adotado medidas para evitar o agravamento do quadro. O Partido Solidariedade oficializou hoje o apoio ao pré-candidato à presidência pelo PSDB, Aécio Neves. A legenda, que foi fundada no ano passado pelo deputado federal Paulinho da Força, promete ao tucano garantir o engajamento da força sindical na campanha. O presidente da entidade, Miguel Torres, foi apresentado como opção para ocupar o cargo de vice na chapa do senador mineiro. O apoio do Solidariedade garante ainda ao tucano 40 segundos de TV no horário eleitoral. E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Depois de muita articulação, conversa daqui e de lá, o PSD de Gilberto Kassab faz o maior mistério sobre o caminho a seguir pelo partido na eleição ao governo de São Paulo. O nosso convidado é José Bittencourt, deputado estadual do PSD, líder da bancada do PSD na Assembleia Legislativa de São Paulo, e atualmente Bittencourt está na 3ª legislatura. Muito obrigada por sua presença no Jornal da Gazeta. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, já deixou muito claro que, se por um lado o apoio à reeleição de Dilma Rousseff é definitivo, há uma abertura do PSD para eventual aliança em São Paulo. E a ideia é se o partido, eu quero saber se o partido tem alguma preferência, considerando a história de Kassab com Geraldo Alckmin, ou uma aliança com Paulo Scaff, conforme as conversações, considerando as perspectivas e o rendimento de Scaff nas pesquisas. Olha, Maria Lídia, boa noite. Eu quero dizer que a política é dinâmica, né? A política ela tem contornos velozes, de tal modo que o que se de repente articula, se acorda num determinado momento, um outro contexto próximo pode mudar toda a situação. Mas o pensamento do PSD, uma corrente majoritária dentro do PSD, é de que prevaleça a ideia do Gilberto Kassab, nosso presidente nacional, sair candidato ao governo do Estado. Fortalece o partido, fortalece a bancada. Mas ele já deixou a abertura, ele diz que há uma abertura para a aliança, quer dizer, embora haja esse pensamento majoritário... Mas isso é característica já tá claro da que pode política. Mudar. Mas isso é característica da política, porque o diálogo na política é primordial, Eu tenho a impressão que as coisas se definirão, nós estamos cumprindo um calendário eleitoral, nós temos até junho para, portanto, internamente tomarmos esta decisão. Eu lhe afirmo Quem decide, o partido ou o Kassab? O partido, ele ouve as lideranças, e que são lideranças consideráveis, lideranças de história política considerável. Então, tem que ouvir internamente as forças que compõem o partido político. Deputado, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, está mesmo numa articulação diária, né? Que observamos, jantar, almoço, conversa com o PMDB, conversa com o PSDB, e eu tenho a impressão que o nosso telespectador fica lá se perguntando, afinal, Kassab é candidato ao governo do Estado ou a vice-governador?
Olha, Maria Lídia, eu espero que seja candidato ao governo do Estado. Eu e N companheiros do PSD. Não só quem tem o mandato, mas quem pleiteia um mandato ou está no páreo para uma disputa política. Internamente no partido, esta linha. É claro que tem uma corrente também que defende internamente um diálogo permanente, portanto, as portas abertas com o PSDB, com o PMDB. Isso é da atividade política. Bom, isso o senhor falou. Agora, o senhor, pessoalmente, prefere quem? Scaff ou Alckmin nessa aliança? Eu prefiro o Kassab. Eu prefiro o presidente Kassab, um grande político do nosso país, 2 vezes prefeito da cidade de São Paulo, um homem com histórico de serviço público prestado para a população inegável. E por que ele não deslanchou na pesquisa até agora? Mas nós não estamos no período eleitoral, nós temos horário político, nós temos toda uma preparação pré-eleitoral para desaguar, portanto, na campanha eleitoral legal. Nós temos que cumprir um calendário eleitoral. A hora que o Gilberto Kassab aparecer na televisão, mostrar os seus feitos, evidentemente, as suas propostas para governar São Paulo, tenho a impressão que a população, até porque isso é importante para a população ter opção no processo de escolha. Não pode haver polarização. A polarização na política, ela, no meu entender, e no jogo democrático, ela não é de tudo produtiva. Vamos falar agora da Assembleia Legislativa, dessa CPI dos pedágios que está dando o que falar. Eu sei que o senhor assinou favoravelmente a instalação dessa CPI. E o que é que essa CPI quer investigar exatamente? Olha, ela cumprirá as atribuições constitucionais. Uma CPI, ela tem poderes investigativos e tem poderes até judicantes também. Isto quer dizer o seguinte, de julgar. Ela cumprirá o seu papel constitucional, investigativo. Investigar desde a questão da tarifa dos pedágios até outras questões maiores. E a oposição que está reclamando, hein, vocês terem ter sido eleito Bruno Covas, o deputado Bruno Covas, para a presidência dessa CPI e também a relatoria está na mão de um representante de partido da base de Geraldo Alckmin. O senhor teme que, por essa razão, presidência e relatoria estarem nas mãos de pessoas que são diretamente ligadas ao governador Geraldo Alckmin, que já seja uma CPI esvaziada? Olha, não temo. Não temo porque o presidente desta CPI e também o relator são homens públicos que prestam, aliás, até recentemente, secretários de Estado. E a própria CPI, ela tem um objeto determinado, melhor, tem um fato determinado, ela tem um objetivo certo para ser investigado. E todos nós ali na casa, não somente aqueles que participam diretamente do processo investigativo, mas os deputados estarão acompanhando e a população e a imprensa e os órgãos aí, as instituições, para produzirmos ao final um grande relatório e trazer recomendações e quem sabe até proposituras legislativas para melhorar essa questão dos pedágios aqui em São Paulo. Agradeço muito sua entrevista. Obrigado. Uma boa noite, deputado. Obrigado, Maria Lídia. Estela. Greve de ônibus no Rio de Janeiro. Motoristas param pela segunda vez em menos de uma semana. Dessa vez, a paralisação de 48 horas já provocou a depredação de 74 coletivos. A greve teve início à meia-noite. Segundo a Prefeitura do Rio, apenas 16% dos ônibus estavam circulando nas ruas. Mais de 70% dos motoristas, cobradores e fiscais aderiram à greve. Os grevistas não aprovam o acordo feito entre o sindicato da categoria e o consórcio Rio Ônibus, que prevê aumento salarial de 10%. Eles pedem reajuste de 40%. Com a paralisação, os passageiros tiveram que enfrentar filas e as vans foram a principal alternativa para os cariocas que precisaram se deslocar.
Imagens divulgadas pelo sindicato que representa as empresas do setor mostram um depoimento de um motorista. Segundo ele, na primeira viagem do dia, 2 rodoviários em uma moto cercaram o coletivo e o ameaçaram com uma arma de fogo. Como é que eu vou voltar? O cara quebrou e falou que o próximo é inimigo. Como é que eu vou voltar? Você fica impotente, né? Toma uma paulada ali no teu vidro ali do teu lado ali, como é que você fica? E uma liminar concedida hoje pela Justiça determina que 70% dos motoristas voltem ao trabalho. O descumprimento da decisão pode acarretar a multa diária de R$50 mil ao Sindicato Municipal dos Trabalhadores Empregados em Empresas de Transporte Urbano de Passageiros. E depois do FMI, o Fundo Monetário Internacional, agora foi a vez da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, reduzir para 1,8% a expectativa de avanço do PIB brasileiro para este ano. A estimativa anterior, de novembro do ano passado, era de 2,2%. A organização destacou o crescimento moderado e o risco provocado pela inflação alta no país. Outro ponto que chamou a atenção foi o período de incerteza política em função das eleições de outubro. Explosão em uma mina de carvão na Turquia deixa ao menos 17 pessoas mortas e cerca de 300 soterradas. O acidente ocasionou um incêndio em uma mina na cidade de Manisa, localizada no oeste do país. Autoridades locais ainda investigam a causa da explosão, porém o governador da região disse que ela ocorreu devido a uma falha elétrica. As vítimas estão presas a 2 quilômetros da superfície e equipes de resgate tentam bombear ar fresco para dentro da mina. Um grupo de 30 operários foi o primeiro a ser socorrido e levado para o hospital. O ex-primeiro-ministro israelense Ehud Olmert foi condenado hoje a 6 anos de prisão e também terá que pagar uma multa de $290 mil. Ele é acusado de aceitar propina durante a construção do projeto Holy Land, um complexo de casas de luxo localizado em Jerusalém. O caso teria ocorrido durante seu mandato como prefeito da cidade entre 1993 e 2003. Olmert terá que se apresentar na penitenciária no dia 1º de setembro. O embaixador da Jordânia na Líbia, Faisal Itan, foi libertado por sequestradores e já voltou para casa. Ele foi recepcionado calorosamente por sua família no aeroporto militar de Amman. O príncipe Faisal bin Hussein e o primeiro-ministro Abdullah Ensur também estavam presentes. O embaixador foi capturado no dia 15 de abril na cidade de Trípoli, na Líbia. Em troca de sua liberdade, os sequestradores pediram a libertação de um militante islâmico, condenado por tentar executar um atentado suicida no aeroporto internacional de Amman. Ministro de Defesa ucraniana, Mikhailo Koval, disse que 9 soldados foram mortos nas operações para tentar retirar rebeldes separatistas do leste do país. Ele também acusou a Rússia de desencadear as ações violentas da operação antiterrorista, dizendo que o país, governado por Putin, é quem deu o primeiro passo para a desestabilização política. O dia também foi de luto na cidade de Krasnaminsky. Hoje ocorreu o funeral de um homem supostamente morto por tropas ucranianas no domingo, em uma tentativa de Kiev de barrar as votações do referendo. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. E essas foram nossas principais notícias. Dilma afirma que governo paulista não investiu para evitar falta d'água. Alckmin diz que investiu e que a água do volume morto na Cantareira é perfeita. Professores da rede municipal protestam e bloqueiam a Avenida Paulista. 9 veículos são incendiados diante de uma delegacia de polícia em São Paulo. Sistema de denúncias anônimas feitas pela internet já é responsável por 1/3 das informações passadas às polícias de São Paulo. Explosão em mina deixa 200 trabalhadores soterrados na Turquia. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10 com Laerte Vieira. Uma excelente noite para você que nos acompanha. E com a Juliana Berbonen. Bom, nós voltaremos amanhã, eu e a Estela, às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Confira uma entrevista com o diretor de teatro Gerald Thomas em A Máquina, hoje, 11h30 da noite.